Há quase 3.400 anos, no fundo do Mar Vermelho, algo extraordinário aconteceu. Uma história que desafia o tempo, a ciência e a fé. Por milênios, a travessia do Mar Vermelho foi vista como um milagre, um conto épico de libertação. Mas, e se eu te dissesse que no fundo do mar, escondidas sob corais e areia, existem pistas que podem reescrever a história como a conhecemos? Prepare-se para uma jornada investigativa, onde a arqueologia encontra a fé e o impossível se torna plausível. Bem-vindos ao Vazio Sagrado. Para entender a travessia, precisamos voltar ao início. Estamos por volta de 1446 a.C. O povo hebreu, após séculos de escravidão no Egito, finalmente está livre. Guiados por Moisés, entre 2 a 3 milhões de pessoas, homens, mulheres, crianças e seus rebanhos, iniciam uma jornada em direção à Terra Prometida. Mas a liberdade é frágil. O faraó, tomado pelo arrependimento e pela fúria, lança seu exército em perseguição. 600 das suas melhores carruagens, a elite militar mais temida do mundo antigo, avançam implacavelmente. O livro do Êxodo descreve a cena. Os israelitas estão encurralados. À frente, o mar. Atrás, o exército egípcio. É o fim da linha. O desespero toma conta do povo. É nesse momento que o texto bíblico relata o impossível. Moisés estende sua mão sobre o mar e um vento forte sopra durante toda a noite, dividindo as águas e criando um caminho seco no meio do mar. As águas se tornaram muralhas à direita e à esquerda, e o povo atravessou em segurança. Quando o exército egípcio tentou seguir, as águas voltaram ao seu lugar, afogando todos eles. Uma história incrível, mas seria apenas uma história. Avançamos no tempo, para 1978. Um arqueólogo amador e aventureiro chamado Ron Wyatt, fascinado por histórias bíblicas, decide investigar. Ele acreditava que o local tradicional da travessia, no Golfo de Suez, não batia com a descrição geográfica da Bíblia. Sua teoria o levou a um lugar diferente, o Golfo de Aqaba, mais a leste. E lá, em uma praia na península do Sinai chamada Nuweiba, grande o suficiente para acomodar milhões de pessoas, ele encontrou algo surpreendente. Uma coluna de granito vermelho, derrubada e parcialmente submersa. Anos depois, uma coluna idêntica foi encontrada do outro lado do Golfo, na Arábia Saudita, ainda de pé. As inscrições, embora corroídas pelo tempo, pareciam ser em hebraico antigo. Wyatt acreditava que eram memoriais erguidos pelo rei Salomão, séculos depois, para marcar o local exato da travessia. As colunas de Salomão eram a primeira peça de um quebra-cabeça impressionante. Mas o mais incrível não estava em terra, e sim debaixo d'água. Ron Wyatt, usando um simples sonar, mapeou o fundo do mar entre as duas colunas. O Golfo de Aqaba é uma fenda profunda, com abismos que chegam a mais de 1.500 metros. Seria impossível para um povo inteiro descer e subir por paredes tão íngremes. No entanto, exatamente entre a praia de Nuweiba e a costa saudita, os dados revelaram algo que não deveria estar ali. Uma ponte de terra submersa. Uma elevação natural com uma inclinação suave, como uma rampa, com cerca de 300 a 400 metros de profundidade no seu ponto mais baixo, enquanto as áreas ao norte e ao sul despencam para quase 1 quilômetro. Seria este o caminho no meio do mar descrito na Bíblia? Uma passagem perfeitamente projetada para uma travessia em massa? A descoberta era espetacular e abria a porta para ainda mais perguntas. Se o exército do faraó afundou aqui, deveria haver vestígios. Wyatt e sua equipe realizaram mergulhos na área. O que eles encontraram, espalhado pelo leito marinho sobre essa ponte submersa, foi além do que poderiam imaginar. Formações de coral com formatos estranhamente familiares. Circulares com eixos e raios, eram rodas de carruagens. Muitas delas. O coral, ao longo dos séculos, cresceu sobre os objetos de metal e madeira, preservando sua forma exata como um molde. Eles encontraram rodas com 4, 6
e 8 raios. E aqui a história fica ainda mais precisa. A arqueologia egípcia confirma que as carruagens da 18ª dinastia, o período mais provável do Êxodo, eram as únicas na história do Egito a usar rodas com 6 e 8 raios, reservadas para a nobreza e a realeza. As rodas mais antigas, de 4 raios, pertenciam a carruagens de guerra comuns. A variedade encontrada no fundo do mar correspondia exatamente ao tipo de exército que teria perseguido os hebreus. As descobertas não pararam por aí. Em meio aos destroços das carruagens, os mergulhadores documentaram algo ainda mais solene: ossos. Restos humanos e de cavalos, também cobertos por corais, fossilizados pelo tempo. As imagens, capturadas nos anos 80, são impressionantes e devem ser vistas com respeito. Elas parecem confirmar o fim trágico do exército egípcio, exatamente como a Bíblia descreve. A ponte submersa não era apenas um caminho, mas um cemitério aquático, um testemunho silencioso de um evento cataclísmico. Mas como as águas poderiam ter se dividido? Seria isso cientificamente possível? Por muito tempo, a ideia foi descartada. Até que, em 2010, cientistas do Centro Nacional de Pesquisa Atmosférica e da Universidade do Colorado publicaram um estudo na conceituada revista PLOS ONE. Usando simulações de computador, eles exploraram um fenômeno chamado Wind Set-Down. A simulação mostrou que um vento forte e constante, soprando a cerca de 100 km por hora durante a noite em uma configuração geográfica específica, como uma curva em um rio ou uma lagoa costeira, poderia de fato empurrar a água para trás, expondo o leito e criando uma passagem de terra seca. Quando o vento parasse, a água voltaria violentamente ao seu lugar. A ciência, de repente, oferecia um mecanismo físico plausível para o milagre descrito há milênios. Claro, uma teoria tão extraordinária não estaria livre de controvérsias. Muitos arqueólogos e historiadores da corrente principal são céticos. Eles argumentam que Ron Wyatt não era um arqueólogo credenciado e que suas evidências não foram publicadas em revistas científicas revisadas por pares. Alguns afirmam que as rodas são apenas formações naturais de coral. Além disso, as autoridades sauditas e egípcias restringem severamente o acesso ao local, tornando a pesquisa independente quase impossível. A coluna na Arábia Saudita, por exemplo, foi cercada e removida. Os críticos perguntam: se as evidências são tão claras, por que não há um consenso científico? Por outro lado, os defensores da teoria de Wyatt contra-argumentam. Eles dizem que a falta de publicações formais se deve ao preconceito acadêmico contra descobertas que parecem confirmar a Bíblia. Eles apontam que a diversidade de rodas, 4, 6 e 8 raios, e sua concentração em uma área específica sobre uma ponte submersa torna a hipótese de formação natural estatisticamente improvável. E quanto à restrição de acesso? Muitos veem isso como uma tentativa de suprimir evidências que desafiam a narrativa histórica tradicional da região. A polêmica é intensa e o debate continua aceso. Então, onde isso nos deixa? Vamos separar os fatos das interpretações. É um fato incontestável que existe uma ponte de terra submersa no Golfo de Aqaba, em um local que se encaixa geograficamente na narrativa bíblica. É um fato que foram fotografadas formações de coral, com a forma exata de rodas de carruagens antigas, incluindo modelos específicos da 19ª dinastia. É um fato que simulações científicas confirmam que o vento pode, sob condições certas, dividir corpos d'água. Por outro lado, permanecem questões em aberto. As formações são, sem sombra de dúvida, restos de carruagens ou apenas corais com formatos coincidentes? Os ossos encontrados são humanos e pertencem àquele período? As colunas foram realmente erguidas por Salomão? Sem acesso irrestrito e análises laboratoriais independentes dos artefatos, não podemos ter 100% de certeza. Estamos em um território fascinante, onde a ciência fornece um quadro plausível, mas a prova definitiva permanece, por enquanto, fora de alcance.
É um espaço onde a evidência aponta em uma direção, mas exige um elemento de fé para cruzar a linha final. Agora, vamos voltar no tempo. Feche os olhos e imagine a cena. Milhões de pessoas, aterrorizadas, presas entre o mar e o exército mais poderoso da Terra. O som ensurdecedor das rodas das carruagens se aproximando, o cheiro de poeira e medo, e então, o impossível. Um vento uivante, uma força da natureza que rasga o mar em dois. Paredes de água se erguem, desafiando a gravidade. Um caminho se abre na escuridão. Eles caminham, passo a passo, sobre terra seca, com o abismo líquido de cada lado. Ao amanhecer, eles chegam em segurança. O exército egípcio avança pelo mesmo caminho, mas o vento para. As muralhas de água desabam com a fúria de um tsunami. Gritos, o relinchar de cavalos, o estalar de madeira e metal. E depois, silêncio. Apenas o mar, calmo novamente, guardando seu segredo. O que a travessia do Mar Vermelho nos ensina? Independentemente de onde você se posiciona no debate entre fé e ciência, a história nos confronta com uma ideia poderosa. A ideia de que, mesmo nas situações mais desesperadoras, quando estamos encurralados e sem saída, um caminho pode se abrir. A história da travessia não é apenas sobre um milagre antigo, é um símbolo de esperança. É sobre a passagem da escravidão para a liberdade, do desespero para a salvação. As evidências no fundo do mar, sejam elas conclusivas ou não, nos convidam a olhar mais fundo, a questionar nossas certezas e a considerar a possibilidade de que há mais coisas entre o céu e a terra do que nossa vã filosofia pode imaginar. Talvez a maior descoberta não seja uma roda de carruagem, mas a percepção de que, às vezes, o caminho para a frente só aparece quando não há mais para onde voltar. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada investigativa. A busca pela verdade é longa e cheia de mistérios. Se você gostou deste episódio e quer continuar explorando os maiores enigmas da história e da fé, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder o nosso próximo vídeo. Qual a sua opinião sobre essas evidências? Deixe seu comentário abaixo. Adoraríamos saber o que você pensa. Até a próxima.